Olá pessoal, mais uma vez aqui estamos e hoje nós vamos falar de algo um pouquinho pesado. Pesado por quê? Porque na verdade eu vou falar sobre um problema de corrupção. Está ligado justamente à política e à indústria medicamentosa. Você sabia que eles são um paralelo muito bem, assim, idêntico quase? Até porque muitas coisas acontecem por causa da indústria medicamentosa que beneficia os políticos. E os políticos automaticamente beneficiam a indústria medicamentosa. Eu estou falando isso porque mesmo na indústria da alimentação também existe isso. Por exemplo, você toma leite em caixinha. Se você perceber, na caixinha tem lá os nomes científicos. Esses nomes científicos não são identificados por muita gente. Mas quem estuda um pouquinho, não é o meu caso, né? Mas está lá escrito um nome científico que fala que é um produto, na verdade, que é o soda cáustica ou então formol. Eles colocam dentro da caixa. A Anvisa, ela deixa que se coloque uma quantidade que eles dizem ser tolerável. Tolerável para quem? Isso aí a gente vê que é um prejuízo. Por isso que o leite de caixinha não azeda, não estraga por um período de tempo bem longo. Antigamente, o leite em saquinhos, se ficasse do lado de fora ou mesmo dentro da geladeira por um período aí de 3, 4 dias, ele já estragava. Fora, ele levava de um dia para o outro, basicamente já estava já estragado. Mas por que estragava? Porque não tinha esse componente, que no caso que é o formol ou então que é a soda cáustica. Mas hoje a caixinha está lá com esses ingredientes. E perigosíssimo. Porque realmente é tolerável, porque você não morre na hora. Por isso que dizem que é tolerável. Mas com o tempo o câncer vai aumentar, você vai se prejudicar. Entendeu? Então eu tenho falado que também, infelizmente, porque que a questão da política hoje, você tem visto aí, a corrupção é grande e as pessoas se esquivam e criam leis que é para poder se defenderem, para não serem presos, para não serem, no caso, mais para eles poderem fazer aquilo que eles quiserem, pegar dinheiro do jeito que for. A gente sabe muito bem que existem países lá fora, né, que em algum momento, China, tem alguns países que realmente eles executam os camaradas que saem da linha, que transgridem a lei do país. Eles executam, botam no paredão e fuzila. Então lá existe um medo, né? Um respeito muito grande. Aqui não existe, infelizmente, a gente está aí nessa situação, à mercê. Mas por que eu falei para você a respeito da comparação do política juntamente com a questão da indústria medicamentosa? Porque hoje, para você, no caso, se tratar pelo método natural, aqui no Brasil, é algo extremamente complicado. Existe uma clínica, né, que nós temos lá no Paraná, Oásis Paranaense. É uma clínica de tratamentos naturais. Mas é muito difícil para as pessoas fazerem o tratamento, até porque a clínica ela tem uma restrição enorme com relação a isso. Eu já ouvi dizer que nos Estados Unidos você se consulta. Então você tem a opção de se tratar na clínica natural ou numa clínica alopata. Você tem essa opção lá. Aqui não existe essa opção. Ao contrário, se você tentar trabalhar com alguém com a área, no caso natural, vão dizer que você é curandeiro, que você é um monte de outra situação. Eles colocam isso. E tem sido difícil. Nós temos restrições enormes. Mas eu tenho trabalhado com pessoas porque eu trabalho com produtos naturais. Eu trabalho saindo e vendo produtos naturais, né, com produtos de ervas, e tem ajudado as pessoas a tratar, prevenir e até curar as enfermidades. É interessante que eu falo para as pessoas, que é o meu contato, o primeiro contato que eu tenho com as pessoas, eu falo para elas, olha, nós temos hoje médicos, remédios, nós temos hospitais, nós temos especialistas, nós temos aparelho para fazer exame de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, uma tecnologia de ponta, que nós não deveríamos estar mais vendo tanta doença, com toda essa tecnologia que nós temos, mas ao contrário, o que nós vemos é a doença aumentando. E porque a crise chegou na saúde pública, hoje eu tenho dito para as pessoas, você está proibido de ficar doente.
Porque senão você vai se lascar, você não tem como, não tem médico, não tem remédio, não tem hospitais, não tem leitos, não tem um monte de outras coisas, né? Então nós estamos aí à mercê disso aí. Por quê? Eles escravizaram a nossa mente, eles escravizaram as pessoas para que usassem só e da parte os medicamentos da farmacopeia. Então isso tem sido algo que realmente as pessoas têm sofrido. E outra coisa, não cura. Da indústria medicamentosa não existe cura. Você pode pesquisar isso, você vai ver. Não existe cura. Ali existe só um estímulo para o corpo tentar, no caso, recuperar. É o estímulo. O remédio só faz um estímulo para o organismo tentar reagir mais, com mais força para tentar. Mas se o seu corpo tiver, como eu já falei uma vez, 70% a 80% tomada, a doença tiver tomado 70% a 80% do seu corpo, você só tem 20%. Aí o remédio entra para estimular o seu corpo a trabalhar mais forte para tentar, com esses 20%, tentar recuperar. Mas a maioria não consegue. Por isso nós temos frustrações. E hoje parece uma coisa assim bem sarcástica. A pessoa vai no médico, aí o médico ainda se aproveita, né, da situação, porque existem várias corrupções, tem médicos que são associados a várias clínicas e laboratórios. Então ele diz, você tem que fazer um exame assim, dos ossos, você tem que fazer um exame assado e tal, e aí você vai ver o preço do exame, 800, 1.000 e poucos reais. Aí você faz o exame, aí você chega lá e mostra o exame, rapaz, não é esse, então vamos fazer um outro, e você fica à mercê disso aí. Depois que acha lá um probleminha, não vamos tomar esse remédio. Aí você chega lá, mas o remédio não deu resultado, então me deu um efeito que eu não consegui tomar. Aí então você larga esse e compra outro. Quer dizer, você fica aí comprando, pagando e não tendo resultados. Hoje, há pouco tempo, eu visitei uma pessoa, fui falar com ele, ele está com problema de leucemia. Ele fez 2 quimioterapias, já não adiantou, um senhor já de idade, de quase 80 anos. Ele falou que não ia fazer mais, ia deixar a vida correr. Eu tentei, no caso, conversar com ele a respeito desse assunto e tentei, no caso, ajudá-lo com métodos naturais. E falei com ele, vamos lá, se anima, né? O senhor ainda está vivo, agradeço a Deus porque o senhor ainda está com vida e vamos tentar melhorar isso aí, aumentar sua plaqueta. Vamos trabalhar pelo método natural então. Aí ele falou, não, então vamos. Então ele se agarrou, né, pegou com fé em Deus e aos produtos que a gente tem para poder tentar sair dessa situação ruim, difícil dele. E já com quase 80 anos, então é complicado mesmo. Agora, é interessante que ele desanimou. E eu pergunto a você, a política, você está animado com a política? É mais um monte de grupo de pessoas aí prometendo, como todos os outros. E a maioria, se você for realmente gravar tudo que eles dizem, que prometem, que vão fazer e que não fazem, todos eles prometem e a maioria das coisas que eles prometem não fazem. A indústria medicamentosa não tem prometido um monte de coisas? Infelizmente, não tem acontecido. As pessoas estão se decepcionando assim como se decepcionam com a política no Brasil. As pessoas estão se decepcionando muito com essa situação, com a área medicamentosa também. Porque não está dando resultado, não está surtindo efeito, as pessoas não estão melhorando, as pessoas sentem só simplesmente um pequeno efeito, mas depois volta tudo de novo. A maioria das pessoas que eu tenho trabalhado, né, que eu trabalho de casa em casa, conversando com as pessoas, meditando, todos os dias a gente sai falando com ela a respeito desse assunto e veja que quanto problema, quanta dificuldade, como é ruim a gente ver as pessoas sofrendo, né? E na mão de pessoas que irracionalmente ainda sugam e não tratam, não cuidam, não curam, não tentam absorver ou dissolver o problema que ela tem. Isso eu tenho trabalhado nisso, eu deixei os meus trabalhos também para fazer isso, porque eu vejo que realmente é a necessidade que o povo tem. Isso tem me tocado, isso tem me ajudado a desenvolver mais progressivamente, mais detalhadamente, a pesquisar um pouco mais na internet, a olhar muito, como eu já falei aqui. Dr. Lai Ribeiro é uma pessoa que eu tenho, no caso, um respeito muito grande, se bem que algumas coisas que ele fala eu não concordo, como por exemplo, ele fala que o café é muito bom para evitar o Alzheimer, mas se você, que é uma pessoa cristã, vou dizer uma coisa para você, cuidado com o café que você toma, porque hoje, já eu descobri isso aí há pouco tempo, que para evitar jogar sangue nos rios,
Eles pegam sangue, secam o sangue, inclusive existe uma máquina para secar sangue, e esse pó se tornou caro. Mas não tão caro assim. E eles misturam isso no pó do café. Você sabia disso? Que absurdo, não é verdade? Então você está comendo algo que de repente, dentro da sua crença, diz que você não pode comer sangue, você no entanto está tomando um chazinho, né? Um cafezinho junto com o sangue. Cuide aí, né? Se você puder fazer, como aqui no caso eu faço, uma hora dessa eu vou gravar o vídeo, que é justamente o que eu faço no café de milho. Eu torro milho, moo e faço aí, inclusive vendo para várias pessoas. Mas eu estou vendo o que eu estou fazendo, não é verdade? Então, olhe, observe, examine, faça como eu. Pesquise um pouco mais, leia um pouco mais a respeito do que você está comendo. Eu estava lendo